Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar o filo Oomycota. Na aula passada nós terminamos de estudar os filos do reino Fungi. Então nesta aula nós vamos começar com esse grupo, que é o primeiro grupo dos falsos fungos, organismos que se parecem a fungos, mas que não são fungos verdadeiros. Então, filo Oomycota. O filo Oomycota, como dá para observar, a terminação também é micota, que é a mesma terminação usada para os fungos. Por que isto? Porque esses organismos sempre foram estudados por micólogos. Então sempre foram os especialistas que estudam fungos que estudaram esse grupo. E não faz muito tempo que se acreditava que eram fungos. Então não faz tanto tempo que eles são considerados então falsos fungos. Então semelhantes a fungos, mas não são fungos verdadeiros. Esses organismos eles vão ter características parecidas com os fungos e outras que separam eles dos fungos. Então são todos aclorofilados, os fungos também são todos aclorofilados. Nutrição absortiva, o mesmo tipo de nutrição dos fungos. Porém, eles não apresentam relação filogenética com os fungos. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que eles não têm um ancestral comum com os fungos. Eles são conhecidos como mofos aquáticos, na verdade não são todos, porque tem um grupo que é terrestre, mas os aquáticos são conhecidos como mofos aquáticos. E se eles não estão relacionados filogeneticamente com os fungos, com que organismos que eles estão relacionados? Então eles estão relacionados com as algas heterocontes, que são algas que em algum momento do seu desenvolvimento produzem células com flagelos diferentes. E, pela classificação que nós estamos usando, do Alexopoulos 96, eles ficam então no reino Stramenopila, junto com essas algas. Características gerais. Então, a reprodução assexual é por zoósporos. Como eles formam células com flagelo, já é de se imaginar que a reprodução assexual seja por zoósporos. São zoósporos biflagelados. Um liso, mais curto e dirigido para trás, outro com mastigonemas, que são pelinhos, mais longo e dirigido para frente. A outra estrutura do zoósporo é típica desse filo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se observar um zoósporo deste grupo na microscopia eletrônica, a estrutura dessa célula é específica desse grupo. Os zoósporos de outros grupos não são iguais. Produção de talo diploide, isso aqui é muito importante, porque os fungos, eles têm o talo haploide, N, ou N mais N, no caso dos Basidiomycota, nunca 2N, e esses aqui são diploides, 2N. Reprodução sexual por contato gametangial. Contato gametangial também tem em Ascomycota, né? Contato gametangial produzindo oósporos. Então, os oósporos são os esporos da reprodução sexual que dão nome para o grupo. A mesma coisa, o mesmo esquema, né, que também a gente tem em fungos. As paredes celulares têm beta-glucanos, o aminoácido hidroxiprolina e celulose. Pouca celulose, mas tem celulose na parede. Nós vimos que fungos verdadeiros nunca têm celulose na parede, tem quitina. E esses organismos têm celulose, é pouca celulose, mas eles têm celulose na parede. As mitocôndrias têm cristas tubulares e nos fungos, né, nos fungos verdadeiros, essas cristas são achatadas. Também tem características bioquímicas e moleculares, né, que nós vamos ver algumas que separam dos outros fungos. Vacúolos de impressão digital. Então aqui a gente tem um esquema que mostra aqui, ó, 2 vacúolos e dentro desses vacúolos tem umas estruturas que parecem impressão digital humana. O que é isto aqui? Isto aqui são vacúolos das células desses organismos que num determinado momento do desenvolvimento, isso aqui são cristais. Os cristais se posicionam de uma forma que parece impressão digital. Então chamaram de vacúolos de impressão digital.
Eles produzem fucosterol, mesma substância produzida pela alga fucus, que é uma alga parda que tem células com dois flagelos diferentes, né? Na verdade são as células reprodutivas dela. E nos fungos verdadeiros é ergosterol, fucosterol, ergosterol, então uma substância diferente. Reserva, então a reserva deles é micolaminarinas e não glicogênio. Nos fungos a reserva é glicogênio e nesses organismos são micolaminarinas. Estas algas pardas, algumas delas têm como reserva, como substância de reserva, laminarinas. E como se acreditava que esses organismos eram fungos, eles colocaram micolaminarinas, laminarinas de fungos. Tá? Só que, claro, não são fungos verdadeiros. Habitat e modo de vida. Então, este é um grupo cosmopolita, então está no planeta inteiro. Tá? Ocorre em água doce e salgada, né? E ambientes terrestres. Tá? As espécies aquáticas, elas preferem, né? Águas doces e bem aeradas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que essas espécies aquáticas, elas preferem água assim limpa e com bastante oxigênio. Então não vai se encontrar esses organismos em águas paradas, cheias de matéria orgânica em decomposição. Não, eles preferem então águas doces bem aeradas, mas tem os que são de ambientes terrestres também, tá? E os que são de água salgada. Tá? São sapróbios, sob restos de animais e plantas. Tá? Importantes na degradação e ciclagem de nutrientes em ecossistemas aquáticos. Então, este grupo aqui ele já tem uma importância, né, nos ambientes, nos ecossistemas aquáticos, na ciclagem de nutrientes, porque não é um grupo tão pequeno. Algumas espécies parasitas, as terrestres, são parasitas de plantas, mas tem espécies parasitas aquáticas, que parasitam peixes. Mas as terrestres são mais famosas, essas parasitas terrestres são parasitas de plantas. Como é que é a morfologia do talo deles? Eles são unicelulares, holocárpicos e eucárpicos ou filamentosos. Então, pode ser unicelulares, holocárpicos se transformam na estrutura de reprodução e eucárpicos, que não, né, que tem a estrutura reprodutiva e a parte somática, e filamentosos. Os filamentosos, que é o grupo maior, tem hifas cenocíticas muito ramificadas. Então, aqui as hifas são cenocíticas, sem septo separando células, são cenocíticas, muito ramificadas. Os parasitas formam austórios, que são hifas de penetração. E a fase somática é 2N, como eu já tinha comentado. Reprodução assexual. Então é por zoósporos heterocontes formados em zoosporangios. O que são zoósporos heterocontes? São zoósporos que têm dois flagelos, um diferente do outro. E são formados em zoosporangios, são esporângios, mas como formam zoósporo, são chamados de zoosporangios. Nos parasitas, os esporângios, esses zoosporangios, lembram conídeos, porque são bem pequenos, tá? Formados em esporangióforos. Produzem dois tipos de zoósporos. Eles têm dois tipos de zoósporo. O zoósporo primário, que é em forma de pera, com os flagelos anteriores. E o zoósporo secundário, que é em forma de rim, com flagelos laterais. Este zoósporo secundário é o principal. O zoósporo primário não é tão importante quanto o zoósporo secundário. Este é o principal. E vai ter sempre assim, zoósporotaxia, quer dizer, movimento do zoósporo, aí esse zoósporo se incista, aí se adere, e aí depois que esse cisto se adere é que germina. Vai ocorrer sempre isso. E também tem uma espécie, né, importante, que forma uma célula canhão, Aptoglossa mirabilis. Depois eu vou mostrar essa célula canhão. Então, ilustrações dos zoósporos. Então, aqui temos uma ilustração do zoósporo primário. Ele é em forma de pera e os flagelos são apicais, né? Aqui na parte de cima. Claro que isso aqui está cortado, né? Esses flagelos são maiores. E este aqui é o zoósporo secundário, que é em forma de rim e tem os flagelos laterais.
Este aqui é o que tem mastigonemas e este é o flagelo liso. Então, são dois flagelos diferentes. Primário, zoósporo primário, zoósporo secundário. E aqui nós temos uma visão lateral daqui, ó, do zoósporo secundário, porque este aqui é o zoósporo mais importante. Então, uma foto do zoósporo secundário em microscopia eletrônica. Então, vamos ver como é que funciona essa reprodução deles. Tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos a hifa cenocítica, a ponta, né, da hifa cenocítica com núcleos, muitos núcleos. Aí eles entram em reprodução assexual. Quando entram em reprodução assexual, tem muitas mitoses e os núcleos vão tendo muitas mitoses e vão se acumulando mais na ponta da hifa. Aí o que vai ocorrer? Vai ter que ocorrer a formação de um septo, porque mesmo que o organismo seja cenocítico, quando ele forma uma estrutura de reprodução, ele tem que formar um septo, que é para separar o que é reprodutivo do resto do corpo, da parte somática. Então se forma um septo. Então isto aqui é o zoosporângio. Aí os esporos vão amadurecendo, né, vão crescendo, aqui já dá para ver bem, ó, já tem célula, né, delimitada a porção de citoplasma aqui, né, e membrana, e aí a gente tem já os zoósporos. Então, quando os zoósporos estão maduros, tem uma abertura aqui e eles saem nadando. Esses zoósporos que saem aqui nadando do zoosporângio são os zoósporos primários, em forma de pera com os flagelos aqui apicais. Esse zoósporo primário, ele está aqui de novo, esse zoósporo primário ele é um mau nadador, ele nada pouco e já se incista. Aí quando esse cisto germina, do cisto sai o zoósporo secundário, com os flagelos laterais. Esse zoósporo secundário é um bom nadador, então o zoósporo secundário ele vai nadar até encontrar um substrato adequado para ele se desenvolver. Aí quando ele encontra esse substrato adequado, então ele vai reabsorver os flagelos, se incista, né, se adere o cisto nesse substrato e aí germina e vai dar a hifa. Então isto aqui é a reprodução assexual, que eu expliquei agora, de espécies de Saprolegnia, do gênero Saprolegnia. Já no gênero Achlea, aqui temos uma espécie de Achlea, Achlea colorata. Já no gênero Achlea, acontece o seguinte, ó, quando os zoósporos estão maduros, e o esporângio aqui se abriu e eles saem aqui, em Achlea, os zoósporos primários, eles só nadam aqui dentro do esporângio, e quando eles saem aqui, eles já se incistam. Então fica um conjunto de cistos na boca do esporângio. Claro que isso depois, como eles são aquáticos, está dentro da água, isso se desloca. Mas toda vez que a gente observa um conjunto de cistos, que pode estar em qualquer parte aqui, mas um conjunto de cistos assim agrupados, a gente já sabe que é de uma espécie de Achlea. Porque de Saprolegnia, cada um vai se incistar separado do outro, não vai ter esse grupo. Aqui ocorre isso porque eles nadam e já se insistam na boca do esporângio. Fica esse grupo aqui de cistos. Aí quando esse cisto, né, que foi do zoósporo primário, quando ele germina, sai o zoósporo secundário, que vai nadar, que é um bom nadador, vai nadar até encontrar o substrato, né, se insista, quando germina dá a hifa. Então, já vimos que o que está acontecendo? Está diminuindo essa etapa de zoósporo primário. Isso é uma tendência, não foi uma tendência evolutiva. Aqui nós temos já uma espécie de outro gênero, do gênero Dictyochus, que o que vai acontecer nas espécies de Dictyochus? O zoósporo primário, ele já se insista dentro do esporângio, ele nem nada para sair do esporângio, já se insista dentro. E aí depois desse cisto sai o zoósporo secundário. Então, o que aconteceu evolutivamente? Né? Então, a gente tem 3 exemplos que mostram isso aí. É que foi se perdendo, diminuindo essa etapa de zoósporo primário. Nós vamos ver que nas espécies terrestres só tem o zoósporo secundário.
perderam totalmente o zoósporo primário, que é um gasto de energia com esse zoósporo, que é um mau nadador e que vai formando o zoósporo secundário, que esse sim que é um bom nadador. Tá? E aqui nós temos a espécie Aptoglossa mirabilis, que é muito interessante. Esta espécie ela é parasita de rotíferos, então ela ocorre em lugares que tem muito rotífero, tá cheio de rotíferos. Então essa espécie, aqui a gente tem tracejado que isso aqui era o cisto secundário. O zoósporo secundário nadou, encontrou um lugar adequado, cheio de rotíferos, e aí germinou. Quando esse cisto germina, não dá um micélio, dá uma célula que se chama célula canhão. Então, parece um canhão. Além disso, ainda forma uma mucilagem para ela ficar meio inclinada, como se fosse um canhão mesmo. E aqui dentro tem uma estrutura que parece um arpão, que está à ponta, ó, parece um arpão. Então, tá cheio de rotífero por ali. Quando passa um rotífero aqui, encosta nessa célula, isto é um estímulo para que ela, então, dispare, a célula dispara esse arpão. Aí esse arpão vai penetrar no corpo do rotífero e leva o núcleo. Leva o núcleo, e então no corpo do rotífero é que vai se formar o micélio dessa espécie aqui, Aptoglossa mirabilis. Então ela forma essa célula canhão, é parasita de rotíferos. E a reprodução sexual? Como é que é a reprodução sexual desses organismos? Ela é heterogamética, quer dizer que são gametas diferentes, masculino e feminino diferentes. E os gametângios também são diferentes. O masculino é o anterídeo e o feminino é o oogônio. Então, anterídeo e oogônio. Quem são os gametas? Os gametas masculinos são os núcleos do anterídeo e os gametas femininos são as osferas, que vão ficar então aqui dentro desse oogônio, que é o gametângio feminino. As espécies podem ser homotálicas ou heterotálicas. Então, eles podem, um único micélio pode ter reprodução sexual, espécies homotálicas, ou precisar de 2 micélios diferentes para que ocorra a reprodução sexual, que são os heterotálicos. Né? As espécies heterotálicas precisam 2 micélios diferentes para ter reprodução sexual. E essa oosfera, que é o gameta feminino, quando ele é fecundado pelo núcleo do masculino, vai formar o zigoto. Né? Mas esse zigoto, ele se transforma, ele fica com a parede grossa e se transforma no oósporo, que é o esporo que veio da reprodução sexual e que dá nome para o grupo Oomycota, né? Oósporo Oomycota. Agora nós vamos estudar ciclos, né? Alguns ciclos para entender então a dinâmica desses organismos. Então aqui nós temos o primeiro ciclo que nós vamos estudar é de uma espécie do gênero Saprolegnia, porque o gênero Saprolegnia é todo completo a parte dos zoósporos, então vai ser um exemplo, uma espécie de Saprolegnia. Aqui temos o micélio cenocítico e esse micélio logo ele cresce e logo já entra em reprodução assexual. Vai formar aqui os zoosporângios, ele tem que formar septo aqui para separar os zoosporângios, que vão liberar o zoósporo primário. Esse zoósporo primário vai nadar pouco, porque ele é um mau nadador, vai se incistar e quando ele germina, dele nasce, sai, né, o zoósporo secundário. O zoósporo secundário é um bom nadador e ele vai nadar até encontrar um substrato adequado. As espécies de Saprolegnia são sapróbias, então vai ser um inseto morto, uma folhinha caída na água, um galinho morto que está na água. Aí ele encontra esse substrato adequado, se insista e germina. Aí quando germina, forma outra vez o micélio cenocítico. Isso é a reprodução assexual dessas espécies de Saprolegnia. Mas ocorre também reprodução sexual. Como esses organismos são 2N, o micélio deles é 2N, é diploide, tem que ocorrer uma meiose nos gametângios para formar os gametas, porque os gametas sempre são N.
Tá? Então isso aqui tudo era 2N, ó, 2N, toda essa parte 2N, aí teve meiose para formar os gametas. Então aqui tem o gametanjo masculino e aqui o feminino. Então o feminino aqui já está com os seus gametas, ó, as oosferas, e o masculino parece uns braços envolvendo o feminino. E no masculino os gametas são os núcleos. Aí os núcleos vão passar, ó, aqui já tem, ó, e vai ter 2 núcleos aqui dentro do feminino. Correu plasmogamia, que já vai ser seguida da cariogamia. Então aqui a gente tem já os zigotos 2N. Mas esses zigotos 2N vão engrossar, a parede vai ficar bem grossa e são os oósporos. Então o zigoto se transforma no esporo, que é o oósporo, que é o esporo que veio da reprodução sexual. Esse o ósporo germina e dá um micélio. Então ocorreu uma cariogamia, formou um zigoto 2N, que engrossou a parede, agora é o ósporo, 2N, e ele germina por mitose, porque o fungo é 2N. A meiose ocorreu aqui para formar os gametas, tá? Então toda essa parte é 2N, e o que é N? Aqui a formação dos gametas, os gametas, aqui ocorreu plasmogamia, aqui seria N mais N, né? Mas é muito rápido, já tem cariogamia e volta a ser 2N. Lembrem que os outros fungos formavam os gametas direto, porque eles são N, então os gametas sempre são N, era direto. Mas aí o zigoto tinha que ter, a primeira divisão era uma meiose para voltar a ser N. Aqui não, aqui é o contrário. Então aqui nós temos esse esquema com as flechinhas, aqui a gente tem assim, essa parte é 2N, essa parte é N, dividida por esse traço aqui. Agora aqui nós temos aquela representação com as flechinhas. Então nós temos a parte assexuada, o talo, vai dar os oosporângios, que vão dar os oósporos, então aqui está simplificado. Assexual, aqui é o sexual. Temos os gametângios, anterídeo e ogônio, onde vai ocorrer meiose para formar os gametas. Aqui não aparece nada porque são os núcleos, aqui aparece oosferas. Aí se juntam, plasmogamia seguida já, essas duas flechinhas são bem rápido, já é seguido imediatamente pela cariogamia, aí vai formar o zigoto que vai se transformar no oósporo. O oósporo maduro, quando germina, dá outra vez o talo, que é o micélio. Então, reparem que nesse aqui, aquela flecha grossa, escura, que corresponde à fase 2N, é o que é a maioria do ciclo. E nos fungos não, nos fungos essa parte 2N era só curtinha, correspondia só ao zigoto. Aqui não, aqui eles são diploides, tá? E os fungos são haploides. Aqui, uma coisa que eu não mostrei, vamos voltar aqui. Reparem que aqui, aqui está cortado, mas digamos que no mesmo micélio, aqui numa mesma hifa, se formaram os gametângios, se formou o feminino e o masculino, e eles se uniram. Então essa espécie é homotálica, um único micélio fez a reprodução sexual, homotálica. Agora, se a espécie for heterotálica, aqui é um exemplo de heterotálica. Este micélio aqui só forma os masculinos e este outro micélio forma os femininos. Quando eles se unem, é que a gente tem a reprodução, é que ocorre a reprodução sexual. Então aquela do ciclo era uma espécie homotálica e esta aqui é uma espécie heterotálica. Precisa 2 micélios diferentes para ter reprodução sexual. Aqui nós temos algumas ilustrações. O oogônio e o anterídeo quando são bem novinhos. Aí o oogônio é uma coisa única, assim, escura. Mas aqui, quando ele já tem as oosferas, então a gente já vê uma estrutura transparente com as oosferas dentro. Aqui nós temos os masculinos. Agora, quando já ocorreu a fecundação e já estão os oósporos aqui de parede grossa, o masculino está vazio. Então o masculino depois ele vai se desmanchar, ele fica vazio, se desmancha. Outra coisa que mostra aqui é que o oogônio geralmente ele é globoso, mas isso aqui é uma exceção, ele é mais comprido. Então, né, existem alguns que são diferentes, mas o mais comum é esse oogônio globoso. Agora nós vamos estudar 2 espécies que são muito interessantes
tiveram uma importância, ainda tem uma importância grande econômica. Então nós vamos estudar e vamos ver depois o ciclo de vida. A primeira espécie que nós vamos estudar é Phytophthora infestans. Phytophthora infestans é parasita da batata inglesa, da batata que a gente come, né? A gente usa muito na alimentação. E este organismo, que na época, né, se acreditava que era um fungo, ele foi responsável pela fome da batata que ocorreu na Irlanda em 1845, 1846, quando 1 milhão de irlandeses morreram de fome. E também quando é a época que os irlandeses, então, né, os que sobreviveram, muitos deles imigraram para os Estados Unidos. E como é que aconteceu, né? Por que aconteceu esse problema na Irlanda só foi descoberto bem mais tarde. Então, o que aconteceu? Os irlandeses, eles tinham na sua economia, era muito importante, né, o comércio, né, a plantação, para a sua alimentação e para vender, para comercializar da batata inglesa, né? Então, eles plantavam e se alimentavam e vendiam. E nestes anos aí, 45 e 46, eles resolveram importar algumas variedades de batata, de solano, né, que é o nome da planta, solano, do México. Importaram algumas variedades do México. E no México, claro que eles não sabiam isso, né, mas no México existia este parasita, mas as variedades mexicanas eram resistentes, então não ocorria, né, nenhuma doença. Quando essas variedades chegaram, né, foram para a Irlanda, chegaram na Irlanda, levaram junto, claro, o parasita, né, que existia sob controle ali naquelas plantas. Esse parasita, quando encontrou as variedades da Irlanda que não tinham resistência, então tomou conta. Então a doença se espalhou pelas plantações inteiras, assim, destruindo as plantações de batata. Eles perderam tudo, né? E 1 milhão morreram de fome, porque não tinham, né, o que comer, não tinham dinheiro, porque não tinham para vender, né, a colheita para vender, e muitos imigraram para os Estados Unidos. Então, muito mais tarde, em 1861, foi que esse cientista alemão, Anton de Bary, descobriu o que tinha acontecido, descobriu isso, que na verdade o parasita veio junto com as variedades mexicanas, que no México não acontecia nada porque as variedades eram resistentes, mas quando encontraram as variedades de batata da Irlanda que não tinham resistência ao parasita, então foi um desastre, né? A doença tomou conta de tudo. Tá? Então, esse cientista que descobriu isso em 1861, ele é considerado o pai da fitopatologia, porque a fitopatologia é a ciência que estuda doenças de plantas. Então, ele é o pai da fitopatologia, porque ele descobriu essa doença aí das plantas, né, da batata. Tá? Então, isto aqui foi uma tragédia. Esse é um problema, né, de organismos exóticos, porque quando se introduz um organismo exótico, ele pode trazer junto, muitas vezes traz junto, né, parasitas, organismos que existem nele, mas que estão sob controle. Aí, frente a uma outra espécie que não tem defesa, podem ocorrer várias doenças. Então aqui nós temos o ciclo de vida, então, deste que na época era um fungo, né, desse organismo, desse falso fungo, Phytophthora infestans. Então a gente tem aqui o micélio, aqui temos o micélio A. Então o micélio está crescendo aqui dentro das células da epiderme das folhas de solanum da batata. E quando ele entra em reprodução assexual, ele forma esporangióforos com esporângios, só que os esporângios são pequenininhos, assim, meio ovais, assim, e parecem conídeos, mas não são conídeos, né? São esporângios, zoosporângios, porque de dentro deles vão sair zoósporos, e já sai direto o zoósporo secundário. Esse zoósporo secundário, então, ele vai nadar, vai encontrar outras plantas da batata, aí ele se incista e germina, e aí forma, então, o micélio aqui nas células da epiderme das folhas da batata. Tá? Então, este é o micélio
A. A por quê? Porque o gene lá para compatibilidade sexual é o A, mating type A. Aqui nós temos o outro, que é o mating type A'. Podia chamar de mais e menos, né? Podia usar outros termos, mas aqui eles usam A e A'. Então aqui temos a mesma coisa, a reprodução assexual do outro micélio, do micélio A'. Quando os dois micélios estão próximos, estão em contato, ocorre reprodução sexual. Vão se formar os gametângios. Aqui temos o feminino e o masculino. Aqui o feminino bem jovenzinho. E aqui o masculino. Aí ocorre meiose para se formar os gametas. E aqui o feminino então já está globoso, né? Aqui dentro vai ter o gameta feminino. E aqui o masculino, que é o núcleo, os gametas são os núcleos. Aí ocorre a plasmogamia, aqui tem 2 núcleos, e a cariogamia. Só que neste caso aqui se forma um único zigoto. Os outros núcleos vão degenerar. Se forma só um zigoto que vai engrossar a parede e se transforma no ósporo, que é o esporo de origem sexual. Vai formar um só e aqui em volta tem um periplasma, que é uma substância aqui nutritiva para esse esporo. Quando ele germina, ele forma direto um esporângio, um zoosporângio, que vai formar, dentro dele vai ter metade dos zoósporos do tipo A e metade do tipo A'. Tá? Então ele germina direto no esporângio, porque daí ele vai formar, cada zoósporo pode formar um micélio diferente, então ele se dispersa melhor. E além disso, ó, como ele é heterotálico, tem 2 micélios diferentes na natureza que tem que se juntar para ter reprodução sexual. Então aqui ele já tem então metade de cada tipo, metade do A, metade do A'. Ele vai repor os 2 tipos de micélio na natureza, então isso é muito vantajoso. Tá? Com relação ao ciclo que nós vimos lá do sapróbio, tem várias diferenças. A primeira diferença é que eles formam esses zoosporângios, esses esporângios bem menores, com poucos zoósporos dentro. O outro, aquele aquático, né, o saprolegnia, formava centenas de esporos, esse aqui forma muito menos. Outra diferença é que esse aqui já forma só o zoósporo secundário, já não tem mais zoósporo primário. Tá? Outra diferença é que ele vai formar um único oósporo, que quando germina vai formar direto um esporângio. Então temos aqui o tamanho, uma diferença só secundário, 2, formar um único, 3, ainda tem o periplasma bem desenvolvido para alimentar, que é 4, e a quinta diferença é que ele forma direto um esporângio. Em vez de dar um micélio, ele forma direto um esporângio, né? Porque tem vantagens. Certo? Então esse é o ciclo da Phytophthora infestam, que é parasita da batata inglesa. Este outro que nós vamos estudar agora é a Plasmopora vitícola. Essa espécie é parasita da videira, né? Das plantas que produzem as uvas. Da videira, daí vem o nome, o segundo nome, vitícola. Plasmopora vitícola, ataca a videira. A Plasmopora vitícola, ela quase levou a indústria francesa de vinhos à falência. Nesse ano aqui, ó, 1880, foi 80 por aí, este parasita aqui, né, na época era considerado um fungo. Ele atacou as plantações de videiras, né, de uvas da França, estavam assim tomadas pelo parasita e eles estavam tendo prejuízos econômicos assim terríveis, porque a indústria de vinhos na França é muito forte, né, com vinhos muito bons. Então estava sendo assim um desastre. Mas aí um professor, Alex Millardet, da Universidade de Bordeaux, ele fez uma observação que foi a salvação. Ele estava caminhando, né? Porque o que acontecia naquela época? Tinha algumas propriedades, né? Alguns proprietários de terras, proprietários que produziam, né? Então
uvas, plantavam uvas, eram assim muito grandes, então muitas delas eram tão grandes que eram cortadas por uma estrada. Aí um pedaço da propriedade ficava de um lado e outro do outro da estrada. Aí o que os proprietários faziam? Eles faziam o seguinte, eles borrifavam uma solução as uvas que ficavam nos pés, assim, bem na beira da estrada, para que elas não fossem furtadas, porque as pessoas passavam por ali, se vissem uns cachos de uva lindo, iam furtar. Aí eles borrifavam com uma solução, e aí ficava com uma aparência de que parecia que estava estragado. Então as pessoas não eram levadas essas uvas. E esse professor, um dia estava caminhando por uma dessas estradas, aí ele observou que as uvas, as plantas, que estavam, com os cachos de uvas que estavam ali no bordo e que se usava essa solução, elas quase não estavam atacadas pela Plasmopora vitícola, estavam relativamente bem. E as plantas que ficavam mais no centro assim da plantação estavam tomadas pelo parasita, estavam destruídas. Então ele disse, mas o que eles usam? O que eles borrifam com o que parece que funciona contra o parasita? Aí foram ver uma solução com cobre. Então, na universidade, fizeram pesquisas, acrescentaram mais alguma coisa, e aí foi feito o primeiro fungicida que se conhece, que se chama cauda bordaleza. Então, que foi criado em 1882 e que salvou a indústria francesa de vinhos, salvou da falência. E, segundo pessoas que são aqui das nossas lugares aqui que plantam, uvas, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, se usa até hoje esse fungicida cauda bordaleza. Então isso aí foi a salvação nessa época aí da indústria francesa de vinhos. E aqui nós temos o ciclo de vida desse parasita, da Plasmopora vitícola. Então aqui está ele crescendo dentro aqui das células da epiderme das folhas, então, da videira. Aí, quando já, depois de um certo tempo, ele já entra em reprodução assexual. Então vão sair para fora aqui das folhas esses esporangióforos com os esporângios, que são os zoosporângios, mas são bem pequenininhos e parecem conídeos de pequenos, só que não são conídeos, porque de dentro vai sair zoósporos, os zoósporos só o secundário. Esse zoósporo secundário, que é um bom nadador, ele vai nadar, até que vai encontrar outras plantas, da videira, aí ele se insista, germina e penetra nas folhas. E esse aqui vai aproveitar e vai penetrar pelos estômatos. Então, quando os estômatos estão abertos, uma abertura natural, então da folha, os estômatos ele já aproveita e entra ali pelos estômatos. Então ele vai se espalhando para a plantação inteira, reprodução assexual. Então os parasitas geralmente é assim, quando as condições estão boas, só reprodução assexual, porque daí ele toma conta de toda a plantação, ele se dispersa bem. Mas quando as condições já não são tão boas, então eles fazem reprodução sexual, que vai dar uma variabilidade genética. Então aqui a gente tem o oogônio, o anterídeo, ocorre meiose para formar os gametas, porque eles são 2N, esses organismos, sempre esses omicotas são 2N. Aí tem meiose, forma os gametas, aí ocorre a plasmogamia, seguida da cariogamia. Forma também um único zigoto, que vai ser um único oósporo. E aqui está o periplasma, que é essa substância aqui para nutrir. Aqui dá para ver bem, periplasma bem desenvolvido. E quando ele germina, esse oósporo, ele dá direto um esporângio, que produz os zoósporos secundários. Então aqui nós temos um ciclo muito parecido com o anterior, mesmas diferenças com relação ao sapróbio. Então, esporângios pequenos que formam poucos zoósporos, formam direto o zoósporo secundário. Ocorre a formação de um único oósporo com periplasma bem desenvolvido e quando germina dá direto o esporângio, o zoosporângio, tudo igual ao outro. A única diferença entre este ciclo e o ciclo anterior é que aqui nós temos uma espécie homotálica, é um único micélio que forma o gametângio masculino e o feminino e eles são compatíveis, eles se unem, então é homotálica.
A anterior era heterotálica, precisava 2 micélios diferentes para que ocorresse a reprodução sexual. Nesta aqui, basta um micélio. Forma os 2 gametângios e eles são compatíveis. Tá? E a última coisa é a classificação. Então, temos uma única classe, Homicetes, né, a mesma terminação de fungos, né, Homicota é o filo, Homicetes a classe. E algumas ordens. Dessas ordens, 5 ordens, estão sublinhadas 2. Saprolegnialis, que são os sapróbios, né, que nós vimos o ciclo da saprolegnia, que são os conhecidos como mofos aquáticos. E sublinhada também peronosporales. Os peronosporales, nós vimos 2 ciclos dessas 2 últimas, né? Plasmópora vitícola e Phytophthora. Então, nós vimos dois exemplos, 2 espécies, e esses são, então, parasitas de angiospermas e são considerados mais evoluídos do que os mofos aquáticos. E vimos que, por exemplo, eles só têm zoósporo secundário, eles já têm algumas características que faz com que eles sejam considerados mais avançados do que os mofos aquáticos. Tá? Então, a gente viu, não vimos assim tudo, mas a gente viu várias características, conhecemos melhor então esse grupo Homicota, que já não são mais fungos verdadeiros, mas que sempre foram estudados por micologistas e que é muito importante de se conhecer esse grupo. E na próxima aula nós vamos estudar então outros 2 grupos que também não são fungos verdadeiros. Então até lá!